Bíblia aí no livro de Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 3, versículo 12. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Quem achou, diga achei. Está fraco, né? Está esperando colocar ali, né? Quem achou Hebreus? Está fácil agora, eu estava me lembrando hoje, na minha época, né? Agora já estou de barba branca, posso falar isso? Na minha época, na escola bíblica dominical, tinha a competição, quem achava o versículo primeiro. Quem é dessa época aí? Hã? Quem achava primeiro? O professor falava lá o nome do livro, capítulo, versículo. Agora é só no dedinho assim, ó. Aquela época, amigo, tinha que saber aqui, ó, onde está cada livro. Mas nós vamos fazer esse negócio aí. Próximo retiro de comunhão, você pode levar o papiro para o retiro, porque nós vamos fazer esses negócios aí. Quem for bom de Bíblia vai se dar bem. Quem não for, nós vamos brear a sua cara de torta. Vamos quebrar tudo lá. Então, dá um jeito aí de saber. Vamos lá. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do... Cuidado, que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Cuidado com isso. Pai, obrigado pela tua palavra. Esse livro mesmo diz que ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante e penetrante que qualquer espada de 2 gumes. E nós cremos nisso. E nós pedimos que a tua palavra encontre lugar em nós, nos nossos corações, no mais íntimo do nosso ser, produzindo as devidas mudanças, nos aperfeiçoando, levando-nos a galgar os níveis e os lugares que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Rompendo com os inimigos da fé. Rompendo com os inimigos da fé. Esse é o tema proposto para essa noite. Esse é o convite que nós estamos recebendo do Espírito Santo. Porque eu imagino que todos nós, se não for você, eu com certeza, muitas e muitas vezes, sou bombardeado pelo inimigo da fé. O inimigo que quer dizer que não tem jeito. O inimigo que quer dizer que não tem esperança. O inimigo que quer dizer que a gente não vai avançar. O inimigo que quer dizer que você perdeu. Você perdeu. Dia 25 do mês passado, eu tinha um Palio até no dia 25, continuo tendo. Ele está por aí. Quem está sabendo disso? Quem está sabendo disso? É, 1/3 da igreja, né? Mas coloquei o Palio à venda e o Santanásio, ele entrou por ali, né? E levou o meu Palio. Eu fui golpeado, eu levei um golpe. Eu e o meu pai. O cara matutão da roça, assim, ó. Falou que era da fazenda, falava nós vai, nós foi, subiu para cima, desceu para baixo. Fiquei emocionado com aquele negócio e deixei o cara levar o carro, depositou um cheque e uma semana depois eu descobri que o cheque era fraudado e ele tinha levado o carro. 30 mil reais. 30 mil reais de prejuízo. Eu disse, é do Senhor. As pessoas que eu não contei jamais saberiam, porque pelo meu semblante eles não iam perceber nada, nada. Porque a nossa expectativa não está em dinheiro, não estão em coisas e nada disso. Mas fato é que, num estado como esse, eu peguei a chave do carro, dei para o cara, só uma semana depois que eu fui perceber, só uma semana depois que eu fui na polícia, já deu tempo dele vender, já deu tempo dele desmontar, dele tirar tudo. Já deu tempo de deixar só a lata, deu tempo de fazer tudo que ele queria, tudo que ele quisesse. Mas eu sabia, e eu sei,
que esse carro vai voltar para minha mão. Senhor, não é por causa do dinheiro, mas é pelo teu poder, é pela tua manifestação. Mas eu sei, mas você não tem noção, o inimigo da fé falando aqui no meu ouvido, dizendo, ei, já está longe, perdeu. O inimigo da fé falando, já desmontou, só tem lata. O inimigo da fé falando tanta coisa. Então nós somos bombardeados pelo inimigo da fé, ou os inimigos, que não é só um, são vários os inimigos que querem roubar a nossa fé. São vários os inimigos que nem querem roubar a sua fé, não quer deixar você passar a ter fé. Porque talvez você não tinha, e o Senhor está querendo gerar fé no seu coração, mas são vários os inimigos que estão ali, te cercando, para que a fé não brote em seu coração. São vários os inimigos da fé. Mas fato é que eu recebi um telefonema bem agora, estava preparando a mensagem, estava ali um tempo de adoração, na reta final, tocou. Eu não tenho recebido telefonemas de número que não está na minha agenda, todos eu estou negando. Todos, eu acho que eu estou ficando meio importante. Só se tiver na minha agenda. Mas aí, como todos eu estou negando, mas esse eu aceitei. E a pessoa disse, é o senhor Emerson? Sim. E ele disse, e me contou a história. Ele comprou o Palio. Aqui em Teófilo Otoni. Ele comprou o Palio e levou um golpe como eu. Ele levou um golpe como eu. Ele é vendedor de carro, comprou o carro e pagou lá um carro para a pessoa, né? Levou essa pessoa para dentro de casa, deu queijo, tudo enquanto há. Eu falei, eu estou melhor do que você, eu só dei café. Eu sou mais esperto, eu não caio assim, dando até queijo para bandido, né? Mas ele falou que o cara comeu meio queijo dele, um bandido guloso, comeu meio queijo dele ainda, né? Mas moral da história, ele falou assim, eu descobri que eu caí no golpe, 5 dias depois, e eu mandei pintar tudo que não estava bacana no carro, pintou, está pintado o para-choque, está pintado o teto, o carro está belezinha, arrumadinho. E quando eu fiquei sabendo que eu caí num golpe, eu disse, eu vou depenar o carro todo, vou devolver para a polícia só a carcaça. Quando ele me contou isso por telefone, eu falei assim, mas você não conseguiu? Você não conseguiu? Porque esse carro está entregue nas mãos do Senhor. Aí ele falou assim, não, escuta aí o que eu vou te falar. Levei o carro lá para a oficina e combinei com o cara. A hora que o cara tirou o volante fora, me deu uma agonia, me deu uma angústia. E eu falei para o mecânico, para. O mecânico falou, o que aconteceu? Eu não posso fazer isso. Alguém está tendo prejuízo com esse carro, outra pessoa sem ser eu não posso fazer isso. Coloca o volante no lugar e eu vou te pagar o seu serviço. O inimigo da fé, ele dizia que ia ser depenado. É uma luta entre a fé e o inimigo da fé. E cenas dos próximos capítulos, depois a gente volta a falar do carro. Fato é que ele está ali em Teófilo Otoni. O primeiro inimigo da fé é a incredulidade. É a incredulidade. Ela fica dizendo para nós que não tem jeito. Mas o texto está dizendo, cuidado. Deus está falando para mim e para você, cuidado. Deus está transferindo para mim e para você a responsabilidade de crer. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Ele está dizendo, cuidado, para que você não tenha um coração perverso e incrédulo. É uma decisão sua, é uma decisão minha de não deixar o meu coração se tornar incrédulo. A nós compete o cuidado de guardar o nosso coração. A incredulidade, ela se opõe a Deus. A incredulidade, ela gera conformismo. Deixa eu te falar, sabia que é mais fácil ser incrédulo?
Roubaram o carro, que pela polícia não é classificado como roubo. Eu dei a chave para o cara. Eu dei café para o cara. É um estelionato. Num país do tamanho do nosso, da criminalidade, é mais fácil o quê? Ser incrédulo e se conformar. Não vou ver nunca mais. Acabou. Tem gente que era aqui da igreja que foi, nossa, não é gente não, é pessoas no plural, que foram no Espírito Santo e voltaram só com o Espírito Santo, sem o carro. 2 famílias. E é mais fácil eu dizer, perdi. A incredulidade, ela gera conformismo. Acabou, não tem jeito mesmo não. Qualquer buraco que o bandido enfiar com o meu carro, ele desmonta tudo e pronto, não tem jeito. Então, a incredulidade, ela gera conformismo. É mais fácil eu me conformar. É mais fácil acreditar que não tem jeito, mais fácil acreditar que não tem esperança. A incredulidade também, ela gera comodismo. É mais cômodo deixar do jeito que está. Mais cômodo. Vamos mexer com isso não? Deixa. Tem jeito. A vida é assim. É assim mesmo, fulano. Conforma que? Quem esqueceu desse ditado? Conforma que dói menos. Conforma que dói menos. Mas a incredulidade, ela aponta para esse caminho. Ela aponta para esse ambiente. A incredulidade é claro e óbvio que ela é um inimigo da fé. Segundo inimigo da fé, os fatos é um inimigo da fé. Os fatos. Ele é um inimigo. O fato, ele diz, ele quer perguntar para nós, o que a ciência diz? O que a ciência diz sobre isso? Que é um fato. Que é um fato. O que a ciência diz? O que a ciência está dizendo? O que o fato mais quer saber? O que os seus recursos dizem? É o fato. O que os seus recursos dizem? Os recursos da Aquila estavam dizendo, você não pode comprar esse livro. Os recursos dela estavam dizendo, você não pode ter esse livro. Os seus recursos estão dizendo, nunca você vai ter uma casa. Os seus recursos estão dizendo, você nunca vai ser um empresário. Os seus recursos estão dizendo, você não vai avançar. Os seus recursos estão dizendo, sua vida não vai mudar. Suas finanças não vão mudar. Por quê? Isso é fato. E nem é mentira, é fato. Você não tem. Você está devendo. Quando você olha para o tanto que você está devendo, você fala assim, eu estou lascado. Eu estou perdido. Não tem esperança. Quando você olha para o tanto que você trabalhou, o tanto de esforço que você demandou, e você não vê nada. Você não vê resultado, você não vê fruto. Você está vendo o quê? Você está vendo o fato da miséria. Você está vendo o fato da improdutividade, de não alcançar. Fato. Só que o fato, ele se torna também o inimigo da fé. Os fatos tendem a minar a nossa fé. O que seu casamento está dizendo? É um fato. É um fato essa separação. É um fato o fracasso desse casamento. Fato. Fato. O fato, ele é um inimigo da fé. A morte de Jesus foi um fato, mas a ressurreição dele está para além de todos os fatos. Está para além de tudo isto. De tudo isto. Terceiro inimigo da fé, a razão. Hebreus 11:3 diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito
daquilo que é visível. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que eu estou vendo não foi feito do que eu vejo. É a fé. A fé. Mas tem razão nisso? Não tem. Não tem razão nisso. A razão não é pecado. Razão não é pecado. Mas muitas vezes ela pode se tornar inimiga da fé. Por quê? Porque muitas pessoas, até cristãs, elas colocam a razão em primeiro lugar. Vão ao médico. O médico manda fazer os exames e mostra o resultado. E diz: você nunca vai poder ser mãe. O médico tem razão quando ele mostra lá? Sim ou não? Verdade. Agora, qual é o problema? O problema não é um ateu que fala para o médico: o senhor tem razão. Esse não é o problema. O problema é o cristão que diz para o médico: verdade, eu nunca vou ser mãe. É verdade. Olha aqui, problema no útero, problema nas trompas, problema em tudo relacionado ao aparelho reprodutor. Tem razão, eu nunca vou ser mãe. Isso é um problema, porque a incredulidade, ela gera comodismo. É mais fácil me acomodar? Mais fácil me acomodar. Se pastor Sandro, se pastora Camila tivessem se acomodado, nós não teríamos a Laura embelezando esse ambiente. Porque os médicos tinham razão. Não tem como. Não tem como. Então a razão, muitas vezes, ela se torna inimiga da fé. Quando ela se torna inimiga da fé? Quando ela vem em primeiro lugar. Quando ela vem em primeiro lugar. Doutor, o senhor tem razão, mas eu não sou só carne, eu sou espírito. Então, o espiritual na minha vida é em primeiro lugar, doutor. Nós vamos ser pai e mãe. Fraco demais. Nós vamos ser pai e mãe. Vai morrer. Doutor, o senhor tem razão. Não é brigar com o médico? Não. Nós não somos inimigos da ciência. Tem uns crentes que são bitolados, é besta mesmo. Mas nós não somos inimigos da ciência. Olha, o senhor está certíssimo. O senhor está falando do que o senhor entende. Cientificamente é isso. Mas nós estamos para além da ciência, doutor. Nós estamos para além da ciência, doutor. E Deus vai mudar esse quadro, doutor. Deus vai mudar esse quadro. Então, a razão, ela se torna inimiga da fé quando ela é colocada em primeiro lugar. Tem gente querendo viver pela razão. E a Bíblia diz, em Hebreus 10, 38, o meu justo. E você, muitas vezes, tem um conceito errado de justo na Bíblia. Quando a Bíblia está dizendo o meu justo, não é a pessoa correta, não é isso. Não está apontando para isso. A pessoa que não erra, que não falha. Quando Deus diz o meu justo, Ele está falando assim, aquela pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe, ela era bagunçada, ela era a vida toda atravessada, mas quando ela foi a julgamento, Jesus falou assim, eu vou morrer para zerar a conta dele, para justificar, ou seja, agora ele é justo, ele não deve mais, é esse que é o meu justo. Então Jesus morreu por mim e por você, amém? Ele morreu por todos nós, mas não somos todos que reconhecemos isso. Você pode reconhecer isso nessa noite. Ele morreu para todos, mas não são todos que reconhecem isso. Mas quando você reconhece, você se torna justo. O sangue dele te justifica, me justifica. Então, ou seja, a minha dívida é paga. A minha dívida é quitada. É isso que é ser justo. E o texto diz em Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé. Então, como é a vida de quem foi justificado pelo sangue de Jesus? Pela fé.
Mas quando você perde o emprego, você entra em depressão. Por quê? Porque você descobre que você não vivia pela fé. Você achava que quem? É o seu salário. Não é pela fé. E agora, quem vai pagar as contas? Não é pela fé. Quando a pastora Ivne me contou essa situação que a Áquila viveu, eu mandei mensagem hoje para a Áquila falando, me conta aí. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando para o sobrenatural. Eu estou lendo sobre isso, eu estou vendo isso, eu estou indo em lugares onde essas coisas estão acontecendo, e o dela foi R$300. Mas eu contei aqui outro dia, uma pessoa dentro de casa, o Senhor falou para ela, sobe lá nos Estados Unidos, sobe em tal lugar. E ele subiu. Estados Unidos, as casas têm ar-condicionado central, ar-condicionado, aquecedor, e o Senhor falou, enfia a mão nesse duto. O cara desempregado, mas ele vivia pela fé. Ele desempregado, Deus falou, sobe aí e enfia a mão aí. Ele subiu. A hora que ele enfiou a mão lá, sabe o que saiu? Uma sacola com $20 mil. É o sobrenatural de Deus. Você acha que para Deus tem diferença se é R$300 ou se é $20 mil? É o sobrenatural de Deus. Aí Deus falou para ele, agora vai lá, no sótão. Ele falou, anos que eu moro nessa casa. Quantas vezes você acha que eu fui lá no sótão? Inúmeras. Mas agora eu cheguei lá e vi uma outra sacola. Qual foi o primeiro número que eu disse? 20. Ele achou outra sacola. Ele abriu a sacola, sabe quanto que tinha na sacola? $30 mil. Porque o meu justo vai viver pela fé. Só que quando você precisa exercer a fé, você adoece. Porque você não consegue ter uma vida de fé. Você tem uma vida baseada em matéria. Quando sai um diagnóstico, está com isso. Você já pensa no caixão, você já pensa na missa, você já pensa quem vai, já começa a falar, aquela miserável eu não quero no meu velório, não. Se ela vir aqui, eu levanto, puxo ela, já começa tudo, sabe por quê? Porque você vive nesse mundo aqui, natural. Porque você está muito conectado com isso. Aí o Senhor está dizendo assim, não, o meu justo vai viver? O meu justo vai viver? Então diga para quem está do seu lado, muda a maneira de viver. Fala para ele, sai dessa depressão, sai desse pânico, larga essa crise. Agora dá uma balançada nele com carinho, fala, bora! Você pode aplaudir o Senhor? O meu justo, ele vai viver pela fé. Pela fé, o meu justo vai viver. Na reunião do Conselho de Pastores, nesse mês, Batista El Shaddai, me sentei à mesa tomando um café com um pastor. Ele é da Quadrangular, acho que o nome dele é Antônio Leocádio. E aí, ele me disse assim, pastor, eu era da Deus é Amor, porque no mês passado eu falei sobre cura na nossa reunião, e aí a gente conversando, ele falou assim, eu era da Deus é Amor. Eu falei assim, você deve ter visto muito milagre, porque o fundador da Deus é Amor, quem sabe quem é o fundador da Deus é Amor? Davi Miranda. Aí eu falei, você deve ter visto muito milagre, porque o Davi Miranda fluía muito nesse milagre, muito. Ele falou assim, eu era a terceira pessoa da Deus é Amor, eu era o assessor do Davi Miranda. E ele disse, eu estava num culto, eles chegaram com uma pessoa muito doente, em São Paulo, muito doente, e ele disse, esses cultos, todo evento, pastor, que tem multidão, é lei, tem que ter ambulância, tem que ter médico, eu sei disso, porque nós já fizemos evento assim, você tem que contratar a ambulância, a gente fazia Encontro das Tribos, a ambulância do lado de fora ali, com desfibrilador, com essas coisas todas. Ele disse, então o que aconteceu? A pessoa doente, ela morreu lá, antes do culto começar. Ela morreu. Os médicos atestaram o óbito. E a mãe falou assim, pelo amor de Deus, deixa eu esperar o culto. Deixa eu esperar o culto.
E ele disse, nós fomos lá, falamos para o pastor Davi Miranda, e o pastor disse, então segura lá, quando eu subir, vocês levam o morto lá para mim. E ele disse, eu participei porque eu sou grandão, nós subimos, a hora que o pastor assumiu o púlpito, nós subimos, pastor. Levantei, estendi a mão assim, o púlpito alto, estendi a mão, e ficamos ali 15 minutos, o pastor orando pelo morto. A hora que deu 15 minutos, o cara sentou lá naquele púlpito. O meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Você foi justificado, por que você insiste em viver no nível do natural? Quando você vai para Mateus 6, que não estava planejado para agora, mas quando você vai para Mateus 6, o Senhor vai falar assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, dizendo, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Sabe o que Jesus continua dizendo? Ele fala assim, os gentios é que se preocupam com essas coisas. Então, quando você fica nessa preocupação, você está contrariando Deus. Você está contrariando Deus. O Senhor está dizendo assim, os que não me conhecem é que se preocupam com essas coisas. Onde eu vou morar? Como é que eu vou fazer? Ele diz, não faça essas coisas. Isso é atitude de gentio. Por que de gentio? De quem não tem o Senhor. Quem não tem o Senhor, ele tem que se preocupar, porque ele não tem o Senhor para dar para ele. Quem não tem pai tem que se preocupar, porque ele não tem o pai para dar para ele. Deixa eu te falar, minhas filhas não se preocupam com nada disso. A Clé, então, não se preocupa com nada. Ela só fala, eu quero. Pai, você está me devendo 6 pacotinhos de figurinha. O trato é 1. Mas ela arruma, você me deve 6. E ela tem certeza que ela vai ganhar. Sabe por quê? Porque ela tem? Ela tem? É uma pena que você não sabe disso, né? É uma pena que você não sabe disso. Você tem que adoecer. É uma pena. Você tem que adoecer. O que eu vou vestir? Como é que eu vou estudar minha filha? Como é que eu vou formar meu filho? Que pena que você tem que adoecer. Porque você não quer romper com o inimigo da fé. Não tem jeito mais. Não tem esperança mais. Porque você não quer romper com o inimigo da fé. Ele diz, os gentios se preocupam com essas coisas. Você não. Você tem pai. E ele diz lá no texto de Mateus 6, olhe para as aves do céu. Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, por que você está preocupado com o que você vai comer? O que você vai vestir? Aí ele fala assim, qual que é melhor? Qual que é mais caro? Qual que é mais importante? A roupa ou o corpo? O que é mais complexo? Mas será que eu posso te dar corpo e não posso te dar uma roupa? Então, a razão, ela quer nos roubar. Ela quer nos roubar. A razão deve vir depois. Em segundo lugar, primeiro, o meu estilo de vida é fé. O meu estilo de vida é fé. O meu justo vai viver? Você quer viver baseado no dinheiro que você tem? Jesus contou uma parábola dizendo que o fazendeiro falou assim, nós estamos colhendo com força, vamos aumentar aqui o lugar de colocar os alimentos, nós vamos produzir muito mais, e eu vou falar para minha alma, arregala-te, descansa, porque olha tudo aí. E aí ele ouve uma voz dizendo, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? O que você tem preparado?
Você quer confiar no seu recurso? Você quer viver pela razão? E a razão está toda contra você? O diagnóstico médico está mostrando que você vai morrer mesmo? A situação econômica está dizendo que você não vai dar a volta por cima mesmo? Está dizendo que sua empresa vai fechar? E é verdade. A situação econômica está assim. Vai no centro da cidade. Olha tudo fechado lá. Olha tudo fechado lá. A não ser que você é cego. A não ser que você é cega. Os grandes pontos comerciais, vai lá. Aluga, aluga, aluga. Fui orar por uma senhora. Lá na Israel Pinheiro. Me conheceu na CDL. Entrou em contato esse ano. Pastor, me ajuda. Socorre. Fui lá ouvir aquela empresária. Desde dezembro, sem conseguir pagar o aluguel do ponto. Uma loja. É a situação econômica. A situação econômica está dizendo que você não vai avançar. E se você for pela razão, você não vai mesmo, não. Você não vai. Mas o meu justo, então, não deixe a razão te dominar. Não tente ver lógica para crer. Creia, ainda que você não consiga entender. Não tente ver lógica para crer. Não tente ver lógica para crer. Não tente. Não faz sentido você ficar entregando dízimo. E você sabe que a galera já fala para você. Você é bobo demais. Ficar entregando 10%. E aqui piorou. 10% e ainda entrega primícia. É bobo 2 vezes. Não tem lógica isso. A razão fala da lógica. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Se você quiser viver pela razão, você vai falar com a galera mesmo. Dizimar não. Primiciar não. Por quê? Porque você está dando as mãos para o inimigo da fé. E aí você não dizima, aí você não primicia, aí você não vive nada disso. Então não tente ver lógica para crer. A fé não tem lógica, querido. Deus não é lógico, querido. Deus não é lógico. Creia, ainda que você não consiga entender. A razão tem que ser usada naturalmente, mas ela nunca vai conseguir dizer nada do sobrenatural. Use a razão nas coisas naturais. Mas nas coisas espirituais, meu amigo, é fé. É fé. E a decisão é sua. E por último, não faça da razão uma arma contra você mesmo. Porque a razão está dizendo que não tem jeito para essa doença que está no seu corpo. Quero chamar a Suzana aqui, alguém ajude a chegar aqui. A razão está dizendo que não tem jeito para essa doença que está no seu corpo. A razão está lá. Vem, Suzana. A razão está dizendo que não tem jeito. Foi diagnosticado todos os sintomas. Foi examinado. Foi comprovado cientificamente. Tudo certo. Não tem jeito. Quem vai dar o microfone? Bora lá. Então não deixe a razão se virar contra você, porque você quer ser racional. Você quer ser racional? Então engula esse exame. Você vai morrer mesmo. Porque você quer ser só racional. Você quer ser só racional? Você não tem emprego para você mesmo. Você vai ter que ficar vivendo da bolsinha do governo. Porque você não pode ir além. Porque a razão fala para você, ó, já pensou, se você for além, você vai perder o benefício do governo. Aí você fala, é mesmo, vou perder R$600. Deus está querendo te dar quanto?
mas você está preso nos 600. A razão está falando para você, mais vale 600 na mão do que 10 mil voando. A razão está te dizendo. E você fala, é isso mesmo, porque você é racional. Não, com 600 eu compro arroz, eu compro feijãozinho, compro, talvez dá para comprar picanha, mas 600 está aqui. Mas o Senhor está querendo te elevar, mas você foi preso na razão. Não, 600 está garantido, então não vou abrir mão disso. 600 está garantido. A Suzana vai dar um testemunho contra a razão. Ela vai dar um testemunho contra a razão. A razão é verdadeira, mas tem uma verdade acima de todas as verdades. Vamos ouvir o que ela vai dizer para nós. Graça e paz, igreja. Eu teria que trazer para os irmãos os documentos, né? O qual... Mostra, passo. Eu vou contar o que aconteceu. A proteína, o nódulo. Mandar aqui. Aos 29 anos, foi descoberto no meu corpo, né? Do sangue, a diabetes, né? E essa doença veio mexendo com a minha história de vida. Primeira coisa que aconteceu, que eu só tenho 50% de visão. Mas glória a Deus que ficou 50% e eu creio que vai voltar. E o coração já tem 3 estêncios também por causa dessa doença. Mas agora, no final, tinha 3 anos que eu estava presa dentro de um quarto na minha casa. E aconteceu que eu comecei a fazer um xixi muito pesado de espuma. Aí o meu cardiologista falou, você tem que procurar um médico de rins. Eu esqueço o nome desse médico. Aí eu fui ao médico, marquei a consulta. Quando eu cheguei lá, eu já não gostei muito dele, não, porque ele perguntou quanto tempo que eu era diabética, eu respondi, ele falou, então, você está no lucro, porque uma pessoa com essa quantidade de tempo, eu estou com 64 anos, aí ele já me decepcionou, mas eu falei, o sangue de Jesus tem poder sobre a vida desse médico. Não vem me jogar no chão, não, demônio. Não falei com ele, né, gente? Falei no meu pensamento. O que aconteceu? Ele pediu os exames e falou, eu tenho certeza que você vai fazer hemodiálise. Eu já vim para casa assim, eu não vou. Passava a mão assim no meu braço, falava, eu não vou colocar aqueles canos em mim, não vou. E decretando a minha vitória, eu não aceito isso. O que aconteceu? Eu chorava, né, um pouquinho lá no quarto. Quando eu voltei com o ultrassom, quando eu voltei com os exames, ele disse para mim, realmente é para fazer hemodiálise. A urina está pesada e você vai morrer. Eu falei assim, eu não vou morrer não, porque eu não vou fazer hemodiálise, aí que você vai morrer mesmo. Eu falei, eu não vou fazer. E a minha menina, fica calada, mãe. Não vou falar nada com ele, não. Estou falando com você, no elevador. Então, ele me pediu mais exames. E do nódulo, ele pediu a biópsia. E ele falou, isso é um tumor maligno, já decretou na minha vida, né? Mas eu falei, não é, doutor, não é. Como você sabe que não é? Aí eu falei com ele, porque eu sirvo um Deus, ele não vai deixar eu ficar sofrendo em cima de uma cama, porque eu tenho vários problemas na minha casa, a minha filha mora do lado, ela não tem juízo, foi a minha primeira filha, tem umas dificuldades, eu não posso contar com ela, até que para levar no médico ela gosta de ir comigo. O que aconteceu? Quando eu voltei lá para levar os exames para ele, aconteceu que o exame que ele comparou... vou contar primeiro aqui. Ela não está aqui hoje, não, porque a mãe dela teve um probleminha. A irmã Marluce ligou para mim e falou comigo. Lá na minha igreja está tendo uma ministração, o pastor está ministrando a cura. E muitas pessoas, no nome de Jesus, têm recebido vitórias, curas. Você quer ir comigo? Eu falei, que hora começa o culto? 6 horas. Eu falei, eu quero, eu vou. Então, eu cheguei aqui.
pastor, né, ministrou a cura e eu profetizei a minha cura. E fui embora para casa com a certeza que eu estava sendo curada. Quando eu voltei lá para levar o exame que ele pediu, já tinha 2 domingos que eu estava vindo aqui. Ele falou, não estou entendendo esse exame, você vai fazer de novo. Eu falei, não vou fazer mais, não. Eu já estou escapulindo, eu não vou fazer. Aí ele falou comigo assim, esse exame só pode ter dado alguma coisa errada, porque está diferente do outro. Eu falei, eu recebi a cura. Ele falou, como assim? Eu fui num culto, o pastor ministrou a cura e eu recebi. Aí ele falou comigo assim, a senhora está completamente enganada. Eu falei, eu não estou enganada e não vou fazer outro exame. Ele falou, e a biópsia? Vou fazer a biópsia, que eu não fiz ainda, mas vai dar negativo. Eu fiz a biópsia, eu vim aqui, voltei de novo e voltei. O xixi está aqui, era cheio de sangue, muito sangue. E a urina, naquele domingo que eu tive aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor, não é, pastor? A urina, quando eu fiz xixi, estava branquinha, estava vendo o fundo do vaso. Está aqui, ó. Aí eu falei assim, meu Deus, isso é um milagre. Eu comecei a chorar, porque eu falei com o Senhor, eu não aceito aqueles tubos na minha pele, não, Senhor. Eu já tenho que medir glicose 4 vezes por dia, tomar insulina. Eu não vou aguentar isso, eu não quero morrer antes de ver minha filha salva. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei lá com a biópsia, deu negativo. Ele não gostou, eu não entendi por quê. E o exame também não deu mais nada. Eu estou bem. Eu tenho um probleminha, né, na perna, mas eu estou muito bem. Graças a Deus. Eu recebi a cura aqui nesse lugar. Quem é como o nosso Deus? Cadê o ministério de louvor? Cadê o ministério de louvor? Quem é como o nosso Deus? Poderoso na batalha! Poderoso para curar! Quem é como o nosso Deus? Oh, Tchelebe Candaré! Alguém ajuda a Suzana a mandar essas imagens, que você precisa ver essas imagens. Alguém pega o telefone dela e ajuda ela a enviar essa imagem para a mídia. Eu quero dizer para a igreja que eu vou ficar aqui. Eu vim para somar com os irmãos, porque já tinha 3 anos que eu estava presa num quarto, só chorando. Amém. Agradeço a oportunidade. Olha aí, é mais do que a gente imagina. É mais do que a gente imagina. Ah, quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Agora deixa eu te falar, sabe por que ela recebeu essa cura? Porque uma senhora aqui da igreja, ligou para ela e disse, na minha igreja está sendo ministrado cura. Quantas pessoas seriam curadas se você tivesse coragem de testemunhar o que Deus está fazendo? Uma senhora aqui da igreja ligou para ela e disse, lá na nossa igreja Deus está fazendo isso. Vamos lá para você receber a sua vitória. A Marlúcia. Talvez você nem conhece a Marlúcia, sabe? A maioria aqui nem conhece, mas ela no cantinho dela, ela fez missões. No cantinho dela, ela deu um telefonema. Ela disse, está acontecendo. O seu problema lá na igreja tem solução para ele. Sabe, todo domingo você pode fazer isso. Você pode fazer isso toda célula. O Senhor está, os céus se abriram. Os céus se abriram e você está retendo a cura de pessoas que estão sofrendo. Ela foi usada para arrancar uma pessoa 3 anos de dentro de um quarto escuro. 3 anos de dentro de um quarto escuro. Pode vir, não consegue subir? Então, traz o microfone, fica aqui de frente. Vamos ouvir mais um testemunho poderoso. Mais um testemunho, porque essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de cura. Quando eu falar assim, eu sempre quero que você diga assim, é a minha vez, no seu espírito, ou gritando, receba. A razão está dizendo que não, sabe? O médico, ele é matemático, querido. É ali, ó, é exatas, tem que ser exato. Então, ele falou a verdade dele, da ciência, só que tem uma verdade superior a tudo. Vamos lá. Irmãos, essa aqui é a minha avó, a dona Deudi.
Ela tem 83 anos de idade. Ela é a bisa das minhas meninas, apaixonada. E no meio de janeiro, estávamos retornando da praia e recebemos uma ligação de que ela teve um mal súbito e ela estava entubada na UTI. Foi uma viagem longa, sofrida, viemos orando, chorando. E eu cheguei e encontrei a minha avó entubada, inconsciente, em coma. E a partir daquele dia, nós começamos um clamor na minha família. A gente fazia chamada de vídeo todos os dias, 7, 8 horas da noite, e todos fazíamos uma intercessão, nós orávamos, profetizando que ela se despertasse, profetizando a cura sobre ela. A minha avó ficou 17 dias entubada, e durante esses 17 dias, eles tentavam tirar o tubo dela por 3 vezes. Todas as vezes que eles tiravam o tubo dela, ela voltava a ficar muito mal e ela era entubada novamente. Ela fez 3 intubação e extubação. Isso, para quem é da área da saúde, sabe o quão frágil é. E teve um dia que eu estava lá na UTI, ela ainda entubada, inconsciente, em coma induzido. E o médico me chamou e disse: Áquila, fala para sua família que amanhã é a última tentativa de tirar o tubo dela. Se a gente não conseguir tirar o tubo amanhã, sua avó vai ter que fazer a traqueostomia, que é um buraco aqui no pescoço para ela poder sustentar a respiração, porque ela não pode mais ficar no tubo. E eu entendi, ok, doutor, a razão, né? Fomos para casa. E aí naquela noite nós começamos a orar pelo vídeo. Alguns estavam reunidos na casa dela, eu na minha casa por vídeo, alguns dos Estados Unidos. Mas naquela noite, Deus nos moveu para um concerto em família. Houve muitos pedidos de perdão. Os irmãos que estavam com raiva liberaram perdão. Eu liberei perdão sobre um tio que eu carregava uma mágoa. E foi um mover muito lindo de quebrantamento. E ela ali, entubada e consciente. No outro dia, eles tentaram tirar o tubo dela. E desde então a minha avó respira sem os tubos. Só que tem mais, tem muito mais. A minha avó, ela era diabética tipo 1. Ela tem 5 anos que ela toma insulina 2 vezes ao dia e mede a glicose algumas vezes. Todas as vezes com muito sofrimento, porque pensa numa senhorinha que detesta a agulha, né, mãezinha? Ela fecha o olho, virava o olho e simplesmente tem uns 15, 20 dias que nós levamos ela no médico e ela refez todos os exames. E a médica dela disse que o pâncreas dela voltou a produzir insulina. Terça-feira, daqui 2 dias, é a última insulina que ela toma. Ela não vai mais precisar. Ela foi fazendo desmame. Daqui 2 dias, ela não vai mais precisar da insulina. E para fechar com chave de ouro, ela frequentava qual igreja? Católica. Ela era católica. E desde aí, o Senhor começou a trazer uma salvação e uma libertação sobre a minha família. Eu me levantei como Neemias e eu comecei a chorar pelo pecado da minha família. E eu comecei a chorar pelo pecado da idolatria. Ela foi começando a ouvir. E quando ela voltou para casa, que ela foi vivendo isso tudo, ela disse para mim e para os meus tios: eu nunca mais piso os meus pés numa igreja católica, porque foi a oração dos crentes que me curou. Ela é da igreja do pastor Arismar. E ela quer descer as águas esse mês. Porque agora ela é? Amém, Jesus. Eu sou crente de verdade. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus?
fazer em você. O Senhor está trazendo revelação para você. O Senhor está trazendo revelação para você. O Senhor está trazendo clareza para você sobre as verdades de Jesus. Sobre as verdades de Jesus. E nessa noite, mais do que nunca, o Espírito do Senhor está te convidando. Eu queria que a igreja fechasse os olhos. Essa é uma noite de reconciliação e essa é uma noite de salvação. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer romper com os inimigos da fé, aquilo que quer te impedir, aquilo que quer te manter em um nível abaixo. O Senhor está querendo te elevar. O Senhor está querendo te promover. O Senhor está querendo começar uma revolução na sua casa através de você. A razão diz que logo através de você, a razão diz isso. O Senhor está dizendo através de você. É por isso que eu te trouxe aqui. Então, toda a igreja com os olhos fechados, eu quero conhecer você, que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus nessa noite. Você quer romper com o inimigo da fé. A incredulidade não estava te deixando fazer isso. Você que já é da igreja, abaixe sua mão. Eu preciso que você só ore no Espírito. Não fique com a sua mão erguida agora. Só ore no Espírito. Você que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Você está dizendo, eu não vou viver pela razão. Eu vou viver pela fé a partir de hoje. Eu vou deixar Jesus ser meu dono. Eu vou deixar Jesus ser o meu Senhor. Nós não estamos falando de igreja. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando da vida eterna. Nós estamos falando de algo que está acima das estruturas. De algo que está acima do natural, do normal. Você que quer receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que te cura, como aquele que te salva, como aquele que te liberta. Você que quer voltar para Jesus nessa noite, você que não fez isso publicamente, precisa fazer. Eu quero que você vai só me dar um sinal. Eu quero conhecer a primeira pessoa que está fazendo isso nessa noite. Você vai levantar para mim, toda a igreja orando no Espírito, os olhos fechados. E você que está fazendo isso, porque o Espírito Santo está falando com você. Me dê um sinal com a sua mão direita, agora mesmo. Deus abençoe você. Onde está a segunda pessoa que está fazendo isso? Onde está a segunda pessoa que está dizendo, eu recebo a Jesus. Eu recebo a Jesus. Eu quero Ele na minha vida. Eu quero que Ele seja o meu Senhor. Eu quero que Ele seja o meu dono. Eu quero que você dê um aplauso. Ali está a segunda pessoa. Deus abençoe. Dê um aplauso ao Senhor por essa segunda pessoa. Eu quero conhecer a terceira pessoa que está fazendo isso nessa noite. Você não vai voltar para casa a mesma pessoa. Você não vai voltar para casa o mesmo homem, a mesma mulher, porque você está recebendo o sobrenatural. Você está rompendo as correntes da incredulidade. Você está rompendo com as algemas da incredulidade. E o Senhor está gerando fé no seu coração. Só os que acreditam é que podem tomar uma decisão dessa. Só os que acreditam é que possam ter uma atitude dessa de fé. Não volte mais a mesma pessoa. Onde está a terceira pessoa que está fazendo isso? Aqui a terceira pessoa. Deus abençoe a sua vida. Dê um aplauso ao Senhor. É uma noite de salvação. É uma noite de festa. Eu quero um homem aqui. Aí, varãozão, na sua frente. Isso aí. Ei! Eu quero conhecer a quarta pessoa que não vai voltar para casa o mesmo homem, não vai voltar para casa a mesma mulher, porque você vai voltar purificado com o sangue de Jesus. Você vai voltar guardado por Jesus Cristo e Ele começa a mudar a sua história hoje mesmo. Onde está a quarta pessoa que está fazendo isso? Dê um sinal com a sua mão. Ali está a quarta pessoa. Deus abençoe. É uma noite de reconciliação. Alguém ali do lado da Suzana que testemunhou aqui do